Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai, em mais um episódio da nossa série do Entre Cases, conversar sobre um case muitíssimo interessante. Mas para isso, né? E aí, Champs, como você tá? E aí, Fernandinha, esse case de hoje é bem legal, acho que o produto por si só é bem legal, então vamos deixar nossos convidados contar aí pra gente. Exatamente. Então, para contar pra gente um pouco mais, estamos aí com o Dudu, que já veio aqui várias vezes, né, Dudu, no Entre Chaves. Então, se apresenta aí para nós. Exatamente. Eu sou o Dudu, né? Estou como arquiteto aqui desse case aqui que a gente vai comentar, né? Já estou aqui na DT há 13 anos, não sei quantos anos já como arquiteto, já perdi a conta desses 13, então a gente vai conseguir conversar um pouco, né? E estamos com a gente aqui também o Caio, que é um dos velhos do projeto. E aí, galera, meu nome é Caio, tô aqui na DTI tem 3 anos, vai fazer 3 anos em outubro agora. Esse é meu terceiro cliente aqui na DTI. Eu entrei aqui como DL, fiquei aqui nesse último cliente aqui como DR desde então, mas eu também sou dev e tô aqui para falar um pouquinho também sobre o projeto. Ô, Caio, é a primeira vez, né, que você vem aqui no Entre Chaves? Primeira Boa. vez, tô morrendo de vergonha, nossa senhora. Não, que isso. Bora que vai ser bom. Vai aí, Rafa, se apresenta aí para nós. E aí, pessoal, eu sou a Rafa, tô aqui no projeto, atuando na parte de dados, né? Eu sou engenheira de dados e eu tenho 3 anos de TI, já passei por outros clientes aí. Esse projeto está sendo bem interessante na parte de dados, então vai ser legal contar um pouquinho para vocês aí. Massa, então para os ouvintes não ficarem assim, poxa, mas que case é esse? A gente até agora não falou nada dele. Então, vamos lá, vocês, né, contextualizem, por favor, né, o que é, qual que é a principal desafio aí que a gente veio resolver com esse case que a gente vai apresentar hoje. O principal desafio que a gente tem com esse case que o pessoal trouxe para a gente é o quê? É fazer o direcionamento de campanhas de marketing que a gente tem hoje, né? O case é para uma empresa do segmento de marketing, porque as empresas clientes, né, dessa empresa de marketing, eles tinham uma necessidade de fazer algumas campanhas direcionadas, eles queriam poder gerenciar essas campanhas, e eles tinham uma certa dificuldade em como gerar engajamento e em como fazer isso de forma efetiva, e como validar o engajamento dessas campanhas, né? Então eles trouxeram essa ideia de usar algo que hoje está super enraizado na vida das pessoas, assim, que hoje a gente encontra para tudo quanto é lugar, que são os QR Codes. Todo produto hoje tem QR Code. Então a ideia é a gente usar os QR Codes, tipo assim, uma pessoa escanear tipo assim, um QR Code numa pasta de dente, hoje, no supermercado, ela poder ser direcionada para uma determinada campanha de marketing. Se ela escanear esse QR Code no banheiro da casa dela, ela vai ser direcionada para uma outra campanha, sabe? Tipo assim, se for um produto tipo consumível, uma bebida, alguma coisa, se eu escanear ele durante algum evento, durante um Super Bowl, alguma coisa assim, eu posso ter uma campanha específica para aquela localização, né? Se o cara já interagiu com aquela marca alguma vez, eu posso ter uma outra campanha falando: olha, você já interagiu, toma aqui um cupom de 10% de desconto, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Então, eles estavam com essa ideia para poder ajudar nessa parte do direcionamento das campanhas, ser mais vivo, porque hoje a maioria desses QR Codes aponta para uma URL fixa, uma URL estática. Você vai escanear lá, você vai cair no site principal da marca dona do produto, ou alguma coisa assim. Então a ideia é que isso possa mudar. Não, hoje o QR Code está apontando para uma campanha, daqui a uma semana pode ser outra campanha, sem precisar refazer as embalagens e poder simplesmente mudar para onde aquele cara está apontando de acordo com alguns direcionadores do projeto. E uma outra coisa legal que eles trouxeram também é que esses clientes deles estavam muito insatisfeitos com até a parte de análise da efetividade dessas campanhas, porque
eles colocavam lá, tipo assim, uns Google Analytics, essas coisas todas nos produtos dele. Então você escaneava aquela URL fixa de um QR Code, você caía numa página que tinha um Google Analytics, mas os dados eram do Google, o Google que tratava aqueles dados, da forma como ele achava melhor e tudo e tal. Então, os dados não eram do cliente, o cliente não poderia fazer o que ele quisesse, digamos assim, com os dados. Então a ideia é que a gente trouxesse dentro dessa nossa plataforma também essa parte de uma análise de dados voltada bem para as necessidades do cliente. Não só todas as métricas, todas as análises que o Google Analytics traz, mas colocar também outras medições, outras dimensões ali dentro do que a gente quer fazer com aquelas campanhas, sabe? Para poder gerar dashboards e relatórios e bases de dados e datasets para para que aqueles clientes tirem os insights deles em cima das informações. Né? E até nesse sentido, a ideia é que seja realmente um produto de escopo global, né? Então, cara, tem pasta de dente no mundo inteiro. Uma pessoa pode escanear o negócio lá na Austrália, outra pessoa pode escanear no Canadá, alguém pode escanear lá no deserto no meio da China. Então, como a gente está falando de experiências, né, de experiências que eles querem gerar com aquelas marcas, com aqueles produtos, com aquelas embalagens, são é um resultado, né, o fato dele escanear aquele QR Code é um resultado que tem que ser atrativo tipo assim, tem que ser atrativo para aquela pessoa que está escaneando. Então tem que ser um resultado que é bacana, que é interessante, que vai querer ele fazer interagir mais com aquela marca, ou outras vezes continuar a interação ali dentro. Então a gente tinha necessidades muito grandes de performance, né? Então essas experiências elas tinham que surgir de forma praticamente instantânea, né? Quando o cara escaneia lá, não posso ficar esperando 10 segundos até abrir uma tela marromeno. Tem que ser uma tela bacana, bonita, bem feita, com animação, com vídeo, né? Com usabilidade, né? De forma rápida, né? E tem que aguentar gente fazendo isso no mundo inteiro. Então tem uma questão de escalabilidade, né? De número de usuários que ela tem que aguentar. Então esses são desafios que a gente tinha que já se precaver desde o primeiro dia, né? Eu estou falando pra caramba, eu acho que alguém pode continuar já, que senão eu vou ficar aqui até amanhã. Não, muito legal, assim, os desafios, né? Assim, no primeiro momento você fala, tá, um QR Code que vai me redirecionar para diferentes páginas. Parece simples no primeiro momento, mas você começa a explicar as particularidades, a necessidade de tornar isso genérico para quantas marcas quiserem usar no mundo ao mesmo tempo, com Exato. domínios diferentes, infraestruturas diferentes, em cenários em que vai ter muito acesso, cenário que vai ter pouco acesso. Você começa a ter uma gama de complexidades, né, que... Sem contar desse sistema quase que de recomendação ali, né, que de acordo com o Exato. usuário, com a geolocalização, com data, né, com o histórico do usuário, com tudo isso, a campanha pode ser diferente, né? Você mesmo acessando um dia e outro pode ser diferente. Eu acessando e você acessando pode ser diferente. Então, é bem interessante mesmo, Exatamente. né? Esse motorzinho de busca, que a gente chama de motorzinho, né, de campanhas, ele é o coração do sistema, né? Ele conseguir pegar todas essas diferentes campanhas existentes, né, porque vai ter várias campanhas para vários clientes, né, cadastradas ali, e na hora que o cara escanear uma determinada embalagem, ele tem que pegar as campanhas certas para já mostrar para aquele cara. Então, isso já foi um direcionador nosso, até, por exemplo, de escolha de tecnologia. Quando a gente foi construir a plataforma, até por questões de conhecimento já dessa empresa de marketing que trouxe essa necessidade de se fazer nossa plataforma, nosso produto em Node, né, que é algo que eles já estão acostumados, que eles têm outros produtos dentro do ecossistema deles, então seria mais fácil de integrar algumas coisas, tal, tal, tal. E aí a gente até trouxe esse porém na hora de fazer esse motorzinho. A gente falou, olha, beleza, mas se a gente quer algo que vai ter mais facilidade de escalar, mais processamento, porque a palavra-chave
nesse motorzinho é processamento. É um cara que tem que pegar um tanto de informação do lado de cá, chegou esse scan desse cara do lado de cá e eu tenho que navegar naquelas informações e descobrir qual que é o melhor ali para ele. Quando a gente fala em processos que são CPU bound, né, que fala que, tipo assim, que o processamento é mais importante do que o I/O, por exemplo, o .NET se torna uma escolha mais interessante. Então a gente estava pensando nesse cara ter a maior escalabilidade possível, a maior performance possível. As nossas informações das campanhas, hoje a gente trabalha com esquemas de cache em memória para esse serviço. Então esse serviço já tem essas campanhas todas em memória, a gente consegue separar bem de acordo com o cliente, principalmente, né, dono daquela campanha. Então, eu tenho ali em memória todas aquelas campanhas daquele cliente. Se eu estou trabalhando em memória, se eu não tenho I/O assim para poder responder, o .NET vai ter uma performance em geral melhor do que Node. Então, por exemplo, o nosso motorzinho, a gente fez em .NET. O resto da parte, que é parte de cadastro, que é parte de gerenciamento de campanha, que, cara, não precisa ser a coisa mais rápida do mundo, não precisa ter uma performance de 0,1 milissegundos, sabe? A gente faz em Node, seguindo as boas práticas, seguindo o design system que eles têm e tudo que trazem isso pra gente. E essa parte específica a gente decidiu fazer em .NET, e a gente colocou ela dentro do nosso ecossistema. Não, legal demais. E aí, perguntar até aí pro Caio, quais são as stacks de vocês todas, então, pra gente listar aqui? Assim, back-end, a gente está usando Node, né, com Nest, e .NET, a gente usa .NET também, que o Dudu falou aí. Para front, a gente tem aplicação tanto usando React como usando Next. A gente tem essas duas aí. No caso, a usando Next, aqui o usuário vai cair primeiro, né? O usuário que escanear, ele cai nessa Next, ele já cai ali com tudo carregado, né? Já que vai ser provavelmente a mesma página para vários usuários, a gente já faz esse server-side render. E tem a aplicação ali, que já é a parte ali, que é onde acontece o cadastro das campanhas e tudo mais. Essa parte já é em React, não tem necessidade desse carregamento mais rápido, a gente já faz em React mesmo. Aí, falando assim, de stack de front e back-end, é isso. Mas também temos aí vários bancos de dados. O Next, ele também, né, assim como você falou, Dudu, que o .NET para vocês, para fazer esse motor de campanha, foi uma escolha pensando em performance, né, em processamento, o Next também é um dos que também favorece performance, né? Sim, sim. É, a escolha do Next para a parte do front-end que é voltada para o consumidor, né, igual falando que tem que ter a melhor experiência de uso para ele e tudo, a escolha do Next para poder fazer a geração dessas páginas e, e o retorno dessas páginas para o usuário, partiu em cima disso, porque o Next ele tem essas possibilidades, ele tem essas possibilidades do server-side rendering, né, de eu pegar uma aplicação em React e ao invés de montar os componentes e criar os componentes todos no navegador do cara, nós estamos falando de celular, né, nós estamos falando de dispositivos que podem não ter uma capacidade de processamento tão alta. Nem todo mundo tem o iPhone 15 lançado ontem, né? Então, a gente fazendo o server-side rendering, esse processamento fica no nosso servidor. E aí a gente cria uma infraestrutura escalável que vai aguentar fazer essa renderização lá e já retornar a página pronta, entre aspas, aqui pro consumidor, né? Então, ele tem até uma outra parte que a gente tentou explorar, mas a gente viu que, pela forma como a gente tinha estruturado, não valia tanto a pena, que era usar o Static Site Rendering. Não é nem Server Side Rendering, não, é Static Site Generation, desculpa, SSG. Tem o SSR e tem o SSG, essas sopas de letrinha que a gente adora colocar aqui, né? O Static Site Generation é ele, ao invés de... Porque o Static Site Rendering ele vai gerar a página no momento da requisição. Na hora que o usuário escanear, eu quero retornar aquela página, ele vai gerar aquela página naquela hora. O Static Site Generation ele gera as páginas antes de qualquer pessoa escanear. Ele já pega todas as possibilidades de página do seu site e gera elas e deixa elas prontas ali. Então, quando você escaneia, você já recebe aquela página pronta. A gente começou com isso, a gente colocou isso na nossa primeira versão, né, com essa Static Site Generation, mas a gente foi vendo algumas coisas que a gente foi tendo algumas dificuldades
por exemplo, com o nosso CDN, porque tudo nosso flui através de um CDN, depois a gente discute mais o porquê dessa parte, e aquilo ali estava atrapalhando um pouco na forma como o cache desse CDN era gerado, então versões novas daquela página tinha que ficar invalidando o cache a todo momento, e até algumas informações que eram um pouco mais dinâmicas, que eu não conseguiria gerar aquela página 100% de antemão. A gente foi percebendo, à medida que as nossas necessidades de negócio foram mudando e tudo, a gente viu que a gente não ia conseguir gerar todas as páginas de antemão, então a gente passou para o server-side rendering, falou, cara, vamos, ao invés de gerar a página 100% de antemão, deixa gerar a página só na hora que o cara renderizar, porque aí é a hora que eu consigo ter todas as informações necessárias para gerar aquela página. Eu não conseguiria gerar o número absurdo de páginas que eu precisaria gerar para contar com todas as possíveis permutações, né, de conteúdos a serem exibidos por uma pessoa. Então, por isso que a gente teve que parar o Static Site Generation e voltar para o Server-Side Rendering. Voltar não, ir, né? Porque a gente nunca tinha ido. O próprio Google Lighthouse, né, ele tem algumas métricas de medição de desempenho, performance das páginas. Vocês chegaram a usar alguma coisa assim para conseguir criar métricas ou metas assim de desempenho, por exemplo, para vocês? Por enquanto não. A gente ainda não tem essa parte das métricas de desempenho de cada pedacinho das páginas internas ali. A gente está partindo muito de uma abordagem bem MVP. Né? Então, tipo assim, começa com determinadas partes, vamos atacar as principais dores e tudo. Então, a gente primeiro está fazendo uma parte que vai que vai garantir a escalabilidade da solução ao longo do tempo. Se a gente começar a vender essa plataforma para vários clientes e tudo, a gente ter essa resposta rápida. A gente tem a parte de monitoramento de performance e métricas voltadas para toda a parte de back-end, que a gente entende que a principal possibilidade de gargalo nossa é exatamente nesse motorzinho, né, de conseguir responder rápido os conteúdos necessários no momento necessário. Então, o nosso foco de performance hoje está mais voltado para a parte mais back-end do que a parte de performance da página em si, de medições, de execuções do front-end em si. Né? E aí, o back-end, a gente tem N ferramentas já para isso, métricas que a gente mesmo gera, próprio Application Insights, com as métricas já padrão do Application Insights, né, porque a nossa stack de nuvem é Azure, né, então a gente usa tudo da Azure, então por isso que a gente não foi ainda para o Lighthouse. Não, legal. Bom, com toda essa história do produto aí me surgiram algumas dúvidas, né? Primeiro, como tornar essa experiência genérica, né? Você vai ter várias marcas ali usando, cada uma querendo uma experiência diferente, né? De navegação ali, né? De campanha e tal. E imagino que vocês, obviamente, não vão construir um front-end para cada novo cliente que quiser usar desse produto, né, de criar uma campanha lá no QR Code e tal. Então, como construir isso de uma maneira tão genérica a ponto de atender qualquer nova marca que quiser usar dessa ferramenta de vocês? Bom, primeiro que assim, a gente tem que começar um pouquinho lá de trás, a gente meio que faz um sistema de criação de infra on demand, né? Então, se chegar ali, por exemplo, uma nova marca, a gente vai ter ali uma nova infra sendo criada, com um novo banco sendo criado, com ali, tudo ali sendo criado especificamente para essa marca, porque a gente não quer inicialmente misturar os dados de uma com a outra, e provavelmente uma marca não quer ter seus dados misturados com dados de outra marca. A partir disso, o que a gente tem feito também atualmente, né, como a gente faz integrações aí com CMS, a gente está construindo agora uma camada que chama camada de anticorrupção, que é uma camada que vai tornar a gente agnóstica a CMS. Então, por exemplo, a gente está usando um CMS da marca X. Se chegar um dia outra marca e quiser usar um outro CMS da marca Y, a gente já vai ter uma camada ali que a gente comunica, que a gente não vai precisar de fazer muita alteração ali, praticamente quase nada, para a gente poder se comunicar com esse novo CMS da marca Y. E o front ele já está ali preparado para receber ali sempre os mesmos formatos de dados. Então, contanto que a gente envia ali os mesmos formatos de dados,
a gente vai estar ali dando experiência para o usuário, a mesma experiência que a gente quer. Isso é um dos requisitos, porque as marcas, os clientes, geralmente têm os seus CMS, né? Tem os seus Content Management System. Então, as campanhas de marketing que uma Dell da vida, que uma Coca-Cola da vida, que uma Kellogg's da vida, que eles fazem, que essas empresas todas fazem, eles geralmente usam algumas ferramentas de gerenciamento de conteúdo, né? Seja ela um Adobe, SharePoint, ou o que quer que seja, para poder fazer esses direcionamentos. Então, isso é o que a gente sabe que vai ter dentro dessa nossa plataforma. Por isso que o Caio comentou que a gente está preparando para ter essa multitude de CMS. Hoje a gente começou com um CMS, que é o primeiro CMS da nossa primeira entrega, e a gente está preparando essa camada de corrupção para, cara, traz outros CMS, essa camada de corrupção vai definir uma API única, onde todas as comunicações entre esse CMS e a nossa plataforma, e da nossa plataforma com esse CMS, vão seguir essa API. Porque aí o nosso front-end do consumidor, cara, ele não vai precisar ir diretamente no CMS para buscar, ele não precisa saber como é que são os meandros de cada um desse CMS. Existe uma forma de comunicação única e padronizada, onde ele consegue pegar tudo que ele precisar, né? E aí, foi mal, esqueci de comentar uma coisa, que até na questão de conteúdos diferentes a serem exibidos, a gente está partindo também para uma abordagem de templatização. A gente cria diferentes templates de conteúdo, então quando a gente vai criar uma campanha de marketing, eu posso falar, estou criando uma campanha aqui com conteúdo do tipo, é um conteúdo que vai ter uma imagem de fundo, um botãozinho aqui embaixo, um textinho aqui, alguma coisa assim. Eu vou ter aí eu posso criar um conteúdo que vai ter um template do tipo B, ele não vai ter botão, é só um vídeo, alguma coisa assim. E a gente até tem conteúdos que são, tipo assim, externos, é um template do tipo externo. Ele é o quê? Ele é só um link para uma página externa, se não quiser usar essa nossa infraestrutura, então é simplesmente renderizar, pode ser no iframe, pode ser abrindo uma nova aba, em cima daquilo ali. Legal. Eu queria perguntar, né, tá trazendo a Rafa para a conversa, mas quando o Caio falou, né, sobre essa parte de dados, de que, bom, eu realmente preciso levantar uma infra, porque, afinal, eu não quero misturar os dados de uma empresa com outra. Então, eu queria entender um pouco mais dessa parte de dados, de como que vocês estão trazendo, né, tanto a estruturação mesmo na parte de engenharia de dados, mesmo, né, de estruturação, de como que vocês estão, né, disponibilizando esses dados rapidamente e tal. E também nessa parte de recomendação e tudo mais, mas podemos começar com a parte de estruturação. Então, Rafa, conta aí para nós como que tá essa parte de dados. Indo para esse caminho de analytics, né, o nosso principal desafio nesse projeto, um deles é a grande volumetria, que o nosso sistema espera, né, dado que a gente vai trabalhar com grandes clientes, grandes campanhas de marketing, né, grandes eventos. Então, a gente tem que construir uma plataforma que seja escalável, relacionada à volumetria de dados. E a gente tem outro desafio, que é o nosso dado estar espalhado em vários bancos, né? Como a gente tem um banco para cada organização, para cada cliente, acaba que a gente tem aí um volume considerável de dados que estão espalhados nesses bancos. Hoje, esses bancos, eles são MariaDB. Eles foram escolhidos principalmente por conta da ferramenta que a gente está utilizando para fazer o traqueamento de dados. Hoje essa ferramenta é o Matomo, que foi escolhido por alguns requisitos muito relacionados a requisitos legais, né, de GDPR. Então acaba que o Matomo foi a ferramenta que mais se adequou para fazer esse traqueamento de comportamento do usuário dentro da plataforma, de métricas de uso. E a gente tem o MariaDB, que foi o banco escolhido para ser utilizado para armazenar esses dados do Matomo. Né? Então, hoje a gente tem esse cenário. A gente tem vários bancos. Rafa, desculpa, rapidão, mas MariaDB é um banco relacional, né? Isso, exatamente. Eu estou falando atualmente das nossas fontes de dados. Tá, beleza. Ok, então a gente tem esses diversos bancos, né, com os dados dos nossos usuários,
E a gente precisa, para levar os nossos dados para análise, para levar para o Power BI, a gente precisa que esses dados eles estejam no mesmo local, né? A gente não consegue pegar dados ali de diversos bancos e ficar levando isso para dentro de um Power BI, ficar juntando fontes de dados lá dentro. Isso não é uma prática legal, não é uma prática escalável. Então, a gente tem esse desafio, né? A gente precisava muito montar uma arquitetura de armazenamento de analytics, né? A gente precisava ir para um caminho, por exemplo, construir um data lake ou um data warehouse, mas a gente também precisava entregar muito rápido, né? Então a gente tinha a gente tinha que equilibrar essas duas coisas, né? Então, o que a gente pensou? A gente vai construir um MVP dessa arquitetura de dados do jeito mais simples possível, que possibilite a gente, primeiro, validar toda a nossa parte de analytics, gráficos, métricas. A gente faz muitos cálculos, né, relacionados aos dados, as transformações que a gente vai fazer nos dados, as regras de negócio. A gente precisava validar tudo isso antes de ter que construir toda uma arquitetura de armazenamento específica de analytics, que é muito complexo de construir do zero, né? A gente construir um data warehouse, um data lake, não são coisas triviais. Então, hoje, né, a gente construiu uma arquitetura que não é pensada para ser utilizada a longo prazo, a médio ou longo prazo. É uma arquitetura voltada para o MVP, falando dessa parte de dados especificamente, né? Então, hoje a gente tem um Power BI que consegue ler dados diretamente dos nossos bancos MariaDB. Então, hoje é assim que funciona. Mas a gente iniciou esse desenvolvimento sabendo que isso vai mudar completamente, sei lá, no próximo mês isso já vai mudar. Então, como que a gente vai reduzir ao máximo o nosso retrabalho, né? Se a gente hoje está construindo as nossas visualizações do Power BI lendo direto do MariaDB, né, a gente está utilizando aí views dentro do banco, né, que vai ter todas as nossas regras de negócio e afins, né? Então, a gente precisava construir algo que a gente não fosse simplesmente descartar, jogar fora, assim que a gente ter um data lake, por exemplo. E aí, basicamente, né, a gente conseguiu reduzir esse retrabalho ao máximo implementando uma ferramenta chamada DBT, né? Que é uma ferramenta, chama a DBT, sigla para Data Build Tool, que possibilita que a gente construa essas transformações de dados, que a gente consegue aplicar nossas regras de negócio, calcular nossas métricas, utilizando aí duas linguagens, né, o SQL e o Jinja, que possibilita a gente usar Python. Então, a gente consegue desenvolver toda essa parte de área de dados usando o DBT. O DBT, ele tem, a gente pode aplicar nele diferentes fontes de dados e diferentes destinos. Então, a ideia de usar o DBT é que a gente desenvolva hoje com o DBT plugado no nosso banco MariaDB, para ele materializar as transformações de dados como views no banco, mas que a gente possa pegar esse DBT e simplesmente plugar ele em qualquer outra coisa no futuro. A gente vai poder reaproveitar tudo que a gente construiu de engenharia de dados, né? Então, hoje a gente tem esse cenário, a gente tem o DBT implementado, a gente tem toda a nossa engenharia de dados feita dentro do DBT, rodando no nosso banco MariaDB, mas a gente já está validando uma arquitetura 100% focada para analytics, é uma arquitetura de um Data Lakehouse, que vai, além de utilizar o DBT, né, para reaproveitar todo esse trabalho, a gente vai utilizar o Databricks, que foi uma ferramenta escolhida por conta de algumas funcionalidades que ela tem, né? A gente tem aí o uso do Delta Lake otimizado dentro do Databricks, o Spark também otimizado. Ela é uma plataforma completa, então ela tem diversas outras funcionalidades, como Data Catalog, ela possibilita a gente trabalhar com uma volumetria muito grande, então ela é escalável. E um ponto interessante é que, como a DTI tem uma parceria com a Databricks, eles estão nos ajudando a montar essa arquitetura, a precificar a arquitetura, então está sendo bem legal trabalhar junto com eles aí nessa evolução. É muito massa que, assim,
O Dudu tinha falado que o coração do projeto aí é o motorzinho de targeting, né, das campanhas e tal, mas eu diria também que talvez tenha dois corações aí, então, porque não adianta, né, a gente abrir rápido ali, gerar uma boa interação do usuário ali com as campanhas e não saber depois o que aconteceu, né? Será que os clientes estão usando da maneira que a gente espera? Será que está gerando uma ação de compra? Será que está gerando o resultado que a gente queria? Então, assim, se é possível isso, eu acho que tem dois corações aí nesse projeto, que é, primeiro, fazer com que o usuário tenha essa experiência rápida para ele ser incentivado a ter essa ação, né, de marketing das campanhs. E, segundo, a parte de dados para a gente conseguir interpretar essas informações, porque, pelo que eu entendi, não são informações triviais também. Vocês coletam quanto tempo o usuário passa na tela, onde que ele clica, quais são os comportamentos específicos ali do usuário e tal. Então, essa parte é muito importante também. E achei bem interessante também essa história que você contou, Rafa, junto com o que o Dudu e o Caio já tinham contado antes, justamente porque nos mostra um exemplo muito claro de utilização de dados para realimentar o desenvolvimento, né? De como eu estou criando um analytics para realmente avaliar a minha campanha, para ver se ela está sendo efetiva, para melhorar a minha campanha. Né? Então, realmente ter a realimentação e integrar verdadeiramente aí software e dados. Né? E assim, você pensar num produto, no mesmo produto, né, que só se preocupa com a parte de dados depois, né, você poderia criar todo um projeto voltado para um caminho que não era o ideal, né? E você descobriria depois que esse template que a gente fez aqui não funciona, as pessoas não usam ele. E aí teria que mudar toda a implementação que vocês fizeram. Então, assim, bem legal, né, ser orientado a dados mesmo. E até igual a Rafa falou, né? Um MVPzão de dados simples para provar o nosso case. Né? Sim, mas já pensando nisso ser genérico o suficiente para atender diversas fontes de dados, né, e escalável o suficiente para atender grandes volumes. Eu acho que tudo que vocês estão falando, que estão construindo, é muito interessante, que tem que ser sempre pensado em ser performático, genérico e escalável, né? Então, são preocupações que, às vezes, em um projeto só, você não encontra, às vezes, as três delas ao mesmo tempo como requisitos tão fortes, né? E aqui exatamente. Os três são fundamentais, né? Então, tem realmente uma necessidade de ter uma excelência em engenharia, eu acho, assim, né? E esse ponto que você falou sobre ter dois corações dentro do projeto, eu super concordo, até porque a gente a gente não consegue ter campanhas de marketing efetivas, né? Se a gente não consegue analisar essas campanhas depois, analisar o desempenho, poder provar que aquilo está gerando valor. Então, é realmente um produto completo. E isso é muito interessante, né? Possibilita que a gente tenha aí um projeto que é de ponta a ponta. A gente atua desde a geração de dados, desde a coleta, até ao final, né? Que seria o Analytics. Então, a gente tem todo o processo. A gente tem a nossa aplicação, a gente tem engenharia de dados, a gente tem os nossos dashboards no Power BI. Então, atuar ponta a ponta, assim, é algo que para a gente que trabalha com dados, é muito importante, porque a gente acaba que tem um controle maior dos nossos dados, a gente consegue garantir melhor qualidade, e a gente tem uma atuação 100% ali dentro do processo, justamente pensando na qualidade desses dados. E é desafiador você construir um projeto nesses moldes, né? A gente começou a análise de dados de forma simultânea com a coleta, então tiveram desafios, tiveram alguns percalços de retrabalho, né? Porque imagina, a gente está ali já a todo vapor montando o dashboard de BI, porque a gente já começou com os requisitos de métricas, né? Então a gente já podia começar todo esse desenvolvimento, e aí a coleta mudava, então a gente teve que, a comunicação teve que ser muito intensa. No começo eu trabalhei lado a lado do Caio, né? Então foi legal, assim, essa experiência de ter um engenheiro de dados trabalhando dentro de um time de desenvolvimento. Então acho que foi aí o principal fator que tornou esse MVP um sucesso, e agora a gente já está
animado aí para implementar esse lake house, né, esse data lake house, que aí sim a gente vai conseguir tirar o melhor aí dos nossos dados, a gente vai realmente poder suportar um volume gigantesco, principalmente pelos Databricks, né? Uma outra dúvida que me surgiu enquanto vocês falavam aí, tanto para a parte de dados quanto para a parte do software em si, é a questão da LGPD ou das leis de proteção de dados no geral, né? A gente está falando de um projeto internacional. Então, primeiro, essa parte de campanha de targeting quer dizer que a gente está pegando todas as informações de quantos cílios tem no olho esquerdo do usuário para direcionar a propaganda para ele? Quais dados a gente usa dos usuários, né? Como que a gente tem esse consentimento deles e como que funciona essa parte do targeting e do consentimento num projeto que é internacional, né? Para atender a diferentes leis de proteção de dados. E também na parte de dados, né? Quais dados a gente coleta desses usuários usando o sistema e como a gente armazena como e como higienizá-los, né? Como mantê-los... Como limpar os dados sensíveis e como armazenar isso de uma maneira que a gente também tenha o consentimento do usuário e esteja adequado às leis de proteção de dados. Bom, para fazer a coleta de dados, a gente teve um grande desafio aí que a gente optou por não usar o Google Analytics, normalmente é a ferramenta mais usada. A gente optou por usar o Matomo. O Matomo, da última vez que eu pesquisei, ele tinha menos de 10% de participação no mercado, sabe? E isso tornou muito difícil o desenvolvimento, a experiência de desenvolvimento com ele, porque tem muito pouco conteúdo sobre o Matomo na internet. Grande parte das pessoas, das empresas, optam por usar o Google Analytics. Então, foi muito difícil nesse sentido o desenvolvimento, mas a gente conseguiu implementar. O Matomo é uma ferramenta de analytics que vai permitir com que você analise os dados dos usuários, do acesso dos usuários no seu site. E a diferença do Matomo para o Google Analytics é que o Google Analytics, quando você fecha contrato com ele, os dados que ele coleta no seu site são deles. Não são seus. E isso é coisa que quase nenhuma empresa quer, porque hoje em dia a palavra do momento é dados, o que a empresa quer para ela é dados. Ela quer os dados com ela. E o Matom foi uma escolha que a gente fez. O Matom é o que a gente usa para fazer a coleta de dados. Só que a gente não chega a coletar assim, os cílios que o cara tem. Atualmente não a gente tem algumas esquerdo, a gente só formas quer de o cílio target. direito, né? Só o do direito, não é né? assim. A gente tem algumas formas de target, né? Quando a pessoa quer ali fazer um target de uma campanha, ela pode escolher ali, eu quero que essa campanha caia em determinados dias, segunda, quarta, sexta, de 9 às 18, só horário comercial. Eu quero que essa campanha caia só em determinada cidade, só em determinado país. A gente coloca mais nesse sentido, de localização, horário, dia. Os targets são feitos mais nesse sentido. O Matom, quando você acessa o site, a gente pede ali consentimento dele ali, através de cookies, né? A gente pede para você aceitar ou recusar e a gente faz a coleta. A gente não coleta nenhum dado assim, como eu posso dizer assim, dado pessoal da pessoa. A gente não coleta nem mesmo IP, o Matom não Dados salva. chamados PII, Personal Identified Information. Isso, exatamente. E o que a gente coleta normalmente são dados do device do cara, né? O cara escaneia com o celular, a gente pega ali, por exemplo, qual que é a marca do celular dele, de onde que ele localizou, de onde que ele escaneou, qual que é o horário, onde que ele estava, pega ali os dados do browser do cara, né? Porque é uma aplicação aberta no browser, pega dados do browser dele, a gente pega junto ali dados, qual campanha que ele acessou, e com isso a gente parte para fazer as análises. A gente tem esses dados e o Matom ele já tem as próprias funcionalidades dele para ver, por exemplo, ali, de acordo com a implementação que a gente fez, quanto tempo o cara ficou em determinada página, onde que ele clicou ali, se ele tentou clicar em algum lugar, se ele tentou abrir o menu, se ele clicou no botãozinho ali que a gente chama de call to action, né, que vai levar ele, às vezes, para outro site. E a gente faz esse tipo de coleta, sabe? A gente coleta basicamente todos os movimentos que o usuário faz no site. Uma vez que o usuário quer deletar esses dados, quer anonimizar, a única coisa que a gente faz ali é tentar, de alguma forma, ali, mudar a referência que a gente tem dos dados do cara. Por exemplo, o ID. A gente muda o ID que o cara tem ali para um ID que a gente não tem conhecimento, e aí a gente meio que anonimizou. A gente tira os cookies ali do navegador dele e ele começa ali, ele é um novo usuário para a gente. Eu dei um overall, assim, sobre a coleta. Então, basicamente, vocês não têm nenhuma dificuldade com leis de proteção de dados, né? Porque os dados não são
pessoais, como vocês contaram, né? Exatamente. Sim. Essa é uma premissa que a gente teve desde o início, é não ter dados identificáveis do usuário. A gente não tem e-mail, a gente não tem nome, a gente não tem endereço, muito menos o cílio esquerdo dele. Então, tipo assim, unicamente a gente sabe que, olha, essa requisição veio de um determinado dispositivo. E que as próximas requisições que vierem daquele dispositivo, a gente vai usar para poder fazer direcionamentos melhores de campanha. Mas a única coisa que a gente tem olha, eu sei que aquela requisição veio daquele dispositivo. E o usuário, ele consegue ter acesso, ele consegue saber exatamente o que a gente tem dele de interação que ele teve com o nosso sistema. O usuário consegue falar, opa, ele consegue entrar lá e ver, olha, eu interagi com essas marcas nesses dias, eu tive tantas e tantas sessões por tanto e tanto tempo. Se eu não quero mais ter aqueles dados associados à minha pessoa, eu consigo apagar aquilo, igual o Caio falou, a gente faz uma anonimização desses dados, então, tipo assim, eu já não consigo mais saber que aqueles dados foram acessados através daquele dispositivo, daquele usuário. Entendeu? E tudo isso usando principalmente a GDPR como base, que é que é a lei de proteção a dados da Europa, né? E é uma das mais abrangentes no sentido de ser bem definida, de dar mais proteção ao usuário do que outras que às vezes permitem mais um pouco mais de malabarismos na hora de mexer com os dados do usuário. Até por isso que, igual o Caio comentou, a gente não usou o Google Analytics, por uma recomendação do próprio time de legal, time de advogados dessa empresa de marketing cliente nossa, de que os termos do Google Analytics tinham algumas áreas cinzentas em relação ao uso da GDPR, da relação ao uso que a gente queria ter dos dados em cima da GDPR. Por isso que a gente foi para o Matomo, que apesar de ser menos de 10% do uso, né, o Matomo é usado por menos de 10% das pessoas, é porque os outros 90% são do Google, do Google Analytics. O Matomo acho que é a segunda mais usada, né, a segunda ferramenta mais usada, e mesmo assim é menos de 10% do mercado. Porque o Matomo ele era muito mais claro nisso. Os dados estão todos na nossa mão, porque a gente faz ele on-premise, on-premise assim, a gente que instancia o Matomo na nossa infraestrutura, ela não é on-premise, ela é em cloud, mas é na nossa infraestrutura. Eu ia justamente perguntar isso, né, por essa escolha do Matomo, que pareceu, né, pelo que vocês já tinham falado, que era principalmente essa parte dos dados, do armazenamento, dessa clareza, porque realmente, né, a grande maioria escolheria o Google Analytics sem nem se Exato. questionar, talvez, né? Mas Exato. o legal é realmente ver as decisões técnicas sendo tomadas, extremamente embasadas na dor do problema que está sendo solucionado. E assim, Exatamente. eu sou um grande entusiasta de privacidade de dados, né? Então, assim, é muito A gente legal já mesmo percebeu isso isso, né? tudo. Só para Já percebemos isso nos outros episódios, mas é muito legal isso que vocês estão falando, que tem um conceito muito forte do privacy by design, que é usar, né, privacidade na construção dos nossos sistemas, né, que é você usar estritamente os dados que são necessários. Então, você não vai coletar mais coisa do que você precisa para fazer a análise ali, justamente que você precisa no seu produto. Você não precisa coletar dado a mais do que isso. Né? Outra coisa, você não precisa necessariamente identificar o dado com a pessoa específica para ter as respostas que vocês querem. No caso de vocês aí, das campanhas de marketing, a gente quer saber a taxa de conversão, de quem que comprou algum produto depois de usar o site, mas a gente precisa saber quem foram essas pessoas. Talvez não são informações relevantes ali para o nosso produto. Então a gente se concentra realmente ali nos dados que fazem sentido, e o que não faz sentido a gente nem coleta. Né? E tendo premissas éticas desse tipo, é muito fácil se adequar às leis de proteção de dados do mundo todo, porque basicamente você já está respeitando a privacidade do usuário. Né? Você coleta aquilo que você precisa, você informa para ele o que você está coletando, você permite que ele não concorde, né? Você tem o consentimento ou não ali, e pronto, assim, qualquer lei de proteção de dados, nenhuma vai fugir muito disso, né, do respeito à privacidade do usuário.
Sobre a GDPR, né, ela impactou inclusive na escolha da nossa arquitetura de dados voltada para analytics, né, dessa arquitetura que a gente ainda vai implementar. A gente tinha, né, a opção de implementar um data lake, um lake house ou um data warehouse. A ideia de ir para um data warehouse, né, seria muito boa porque o data warehouse é implementado dentro de um banco, então permite com que a gente possa fazer atualizações ou deleção de dados de forma atômica, por ser um banco, muitas vezes um banco relacional. Ir para um data lake, né, a gente estaria trabalhando com arquivos. Então, assim, como é que você armazena dados de usuário em formatos de arquivos? E aí, para alterar, se eu precisar... Hoje a gente não precisa disso pela forma de implementação do Matom, mas se a gente precisar deletar dados, né, deletar ou atualizar dados de alguma pessoa, assim, dentro do nosso data lake. Então, a ideia de implementar um data lake house, ela veio muito por conta dessa possibilidade, né? Então, hoje a gente tem ferramentas, por exemplo, o Delta, que possibilita a gente implementar atualizações de forma atômica dentro dos arquivos do Data Lake. Então, isso foi um grande requisito aí para a gente ter optado aí por uma ferramenta, por uma arquitetura de Data Lake House. Legal demais. Isso aí é pensar na privacidade no momento da construção do sistema, né? E não construir o sistema todo e depois falar, e agora? Como é que nós vamos apagar o dado se o usuário... Exatamente. E o legal é que eles ainda estão no MVP, né? Também. Então, exato. Tudo isso foi pensado, claro. E tipo assim, a gente nem precisa deletar, atualizar dado hoje, mas assim, cara, imagina a gente ter um data lake ali com teras e teras de dados, e um dia a gente descobre que a gente precisa atualizar o dado e, assim, a gente reescreve o data lake inteiro, sabe? Aí qual arquivo que tá o dado da pessoa? Cara, o Delta resolve tudo isso para você, porque ele meio que simula as ACID transactions de um banco de dados relacional dentro dos arquivos, então, usando logs. Então, assim, é muito legal essa ferramenta. Bom, galera, assim, a conversa foi muito legal. A gente falou hoje de um sistema aí de alcance global, né, com requisitos bem fortes aí de performance, de escalabilidade, né, de desempenho, enfim, campanhas de marketing. Assim, eu gostei pra caramba, né, de customização, de padronização. Teve muito tema legal nesse episódio. E muito legal, eu gostei muito, achei que foi um papo muito massa. E queria agradecer todo mundo, né, vocês e nossos ouvintes por nos escutarem até aqui. Valeu, galera. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Gente, obrigado, viu? Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.